louvor é bastante conhecido, que possamos ter disposição para servirmos a Deus essa noite. Aleluia.
eu já, daqui uns minutinhos, eu estou devolvendo a direção deste culto ao pastor desta igreja, pastor Aparecido Xavier. Mas antes eu quero aqui dirigir palavras ao pastor Aparecido Xavier. Na minha contagem, pastor, hoje faz 9 meses e 13 dias. Eu sou ruim de matemática. Me parece que eu tive a oportunidade de ler o termo de posse do senhor. E hoje estou lendo do pastor José Ribamar. De 6 anos, que eu estou com 6 anos e 2 dias aqui nessa casa. Já 2 termos de posse que eu estou lendo, vou ler o terceiro hoje. Mas o que eu quero dizer, pastor Aparecido Xavier, é a nossa gratidão de ter convivido com o senhor esses 9 meses e alguns dias. Quero dizer que possa ser que eu errei, porque somos passivos de erro, ainda estamos na matéria, mas se eu errei foi com o intuito de acertar, certo? Peço desculpa, peço perdão e continuarei. Não vou deletar o senhor do meu zap, tá? Permita eu tê-lo como amigo do círculo de amizade e desejo o êxito do senhor na sua caminhada, a sua estada ali na nova congregação que Deus tem preparado para que o senhor seja o sacerdote daquela casa. Nosso muito obrigado, que Deus lhe abençoe grandemente, o senhor, a pastora Dulce e toda a sua descendência. É a minha palavra de gratidão. E neste ato estou devolvendo a direção do culto ao senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Estamos hoje completando 9 meses, e 13 dias na direção da congregação do Parque Ateneu e constituiu uma bênção, um grande aprendizado. E eu fico feliz, por estar passando, a direção desse trabalho ao pastor José Ribamar. Irmãos, eu quero fazer notório aqui algo que esse rapaz fez. Eu sempre falo que eu tenho um coração maior do que o meu. Eu tive lá no Caiçara e quando eu tomei posse da igreja, minha casa estava alugada. E eu não pude voltar para minha casa. E lá não tinha casa para alugar lá perto, Irmãos, esse rapaz era o meu vice lá. Ele abriu a porta da casa dele, me instalou dentro da casa dele, dividiu cozinha conosco, mas foi algo assim tremendo. Os filhos tudo pequeno, hoje o Pedro está ali, Pedrão? Olha o tamanho do rapaz, Já está um moço casado, as filhas, casado, esperando neném, Mas no tempo era tudo criança, era tudo menino lá junto com a gente. Pastor Ribamar, eu não sei nem usar a palavra para agradecer. Foi um tempo maravilhoso. Eu sei que o senhor vai ser muito bem sucedido aqui. Deus vai te dar grandes vitórias, viu? Eu creio nisso. O senhor vai ser muito abençoado, viu? Eu quero também agradecer ao pastor João Batista, nosso líder regional, fazendo as palavras do pastor João Neto, as minhas. Se eu errei, foi tentando acertar, Às vezes a gente falha muitas coisas, deixo de atender o senhor em muitas coisas na regional, mas é devido à correria, à distância, O senhor entende isso. Quero também agradecer ao pastor Stefano, que foi nosso representante aqui do nosso pastor presidente. O senhor, por pouco tempo que a gente conviveu, eu sempre achei uma graça muito grande do senhor. O senhor é uma pessoa muito abençoada, viu? E é o meu novo líder. Eita glória! Pastor Jacó, esse rapaz foi responsável, por eu hoje ser pastor, ele me fez diácono. Achou que eu servia para ser diácono. Pastor Jacó, a minha gratidão é imensa, não só como pastor, mas como amigo.
gosto muito do senhor. Fala aí, amigo, o pastor João Batista também, não fica de fora, né? Crescemos juntos no interior, como menino, né? Estávamos juntos. É uma bênção, né? Somos todos de casa. Pastor Ivan, nego velho de coração, né? Está devendo, né, pastor Ivan? Porque se ele veio te trazer hoje, quarta-feira, ele não me aparece lá no Queixara, não vê meu negócio. Está preso. Pastor Luiz, nosso vice-regional. Pastor Sandro, nosso vice-regional. Pastor Jorge, nosso companheiro. Obrigado pelo presente, pastor Ribamar. Cadê o evangelista irmão Adilson? Fique de pé mais a esposa, por favor. Esse casal foi recebido aqui ontem. Era lá o pastor Jorge, né? Ajudava lá como vice, mas ele tem uma casa bem aqui, né? Do outro lado da rua. E ele fez um procedimento das vistas, não está podendo dirigir, né? E o pastor Jorge nos recomendou, foi uma bênção. Estive lá, conversei com ele, domingo na ceia, nós recebemos ele aqui. Então, é um companheiro que vai ter com o senhor, viu? Para poder estar te ajudando. Deus abençoe. Obrigado, meu evangelista. Fez de casa. Também o nosso amigo ali, da nossa regional. Valdinei. Deus abençoe. Eu estou muito feliz de ver aqui também a igreja do Caiçara. Não vou citar nome, né? Mas a maioria eu já conheço. Eu vou citar nome só do vice, pastor Vanderlei. Eu fico muito feliz de retornar ao Caiçara, né? E ter o senhor agora como vice, né? Seus filhos lá tudo pequeno. O Vitor lá, vai estar até casado. Oh, Jesus! Cadê o Cauã? Não veio? O Cauã é mais ou menos assim, né? Já está um rapazão, né? Estou vendo o rostinho de cada irmão, de cada irmã, né? Não vou citar nome, né? Mas a gente já se conhece. É muito bom retornar. Espero que Deus nos conceda um tempo de paz, de alegria, de prosperidade, né? Que Deus esteja abençoando de maneira gloriosa, todos nós. Vou deixar para falar quarta-feira, né? Quarta-feira nós estaremos lá, tá bom? Nesse momento, quanto à igreja do Parque Ateneu 1, nós não vamos mais falar, né? Porque ontem a gente se despediu, se abraçou, choramos, né? Onde tinha que chorar. Foi uma bênção, né? O tempo que nós tivemos aqui. Só temos que agradecer, né? A igreja do Parque Ateneu 1 foi uma bênção e continuará sendo. E que vocês sejam muito abençoados, tá bom? Pastor João Batista, quero devolver ao senhor as chaves, né, que representa não só o patrimônio, mas também o rebanho. O senhor que me passou elas. Estou devolvendo. Deus abençoe, viu? Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Como diz o pastor Stephenson, vamos melhorar, né? É muito posse, mas nós podemos ter alegria no Espírito. A paz do Senhor, igreja? Amém. Isso, irmãos, nós estamos assembleando em Pentecostal. Queridos, como já foi bem anunciado pelo pastor João Neto, nós temos tido sempre a recomendação de que na noite de posse o objetivo seja estabelecido, né? A posse. Mas eu quero aqui fazer menção dos amigos que aqui estão, né? Quero pedir ao pastor Jacó, líder ali na Regional 3, né, pastor Jacó? De pé, pastor Luiz, que é o vice-líder ali, e todos que acompanham, né, ali da Regional 3, pastores e pastoras que estão acompanhando o pastor Jacó. Tem mais alguém? Muito bem. Aí. Pastora Keila, né? Muito bem. Estão aí. É uma alegria poder receber o pastor Jacó e com ele os irmãos ali da Regional 3.
Se eles são bem-vindos, digam glória a Deus. Glória a Deus. São bem-vindos. Deus abençoe o pastor Jacó, viu? Uma alegria ter o senhor aqui, tá bom? Deus te abençoe. E eu quero também estar recebendo o pastor Wellington e a pastora Adriana, né? Muito bem. Este casal são os designados, né, a tomar também posse ali na igreja Vargas Pontes na sexta-feira, né, pastor? Sexta-feira. E nós queremos receber vocês com muita alegria, viu? Que Deus em Cristo nos abençoe. Se eles são bem-vindos, digam glória a Deus. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Tá bom? Eu quero apresentar também os obreiros aqui da nossa regional e lamento mesmo. Hoje a gente vive essa situação, né? Mas eu quero apresentar aqueles que aqui está conosco aqui hoje, aqui da regional 5, pastor Sandro, que é o nosso vice-líder, pastora Gabriela, está ali, né? Também pastor Jorge, seu filho. Pastor Valdinei ali do Residencial Morumbi, né? Muito bem, essa esposa não estou não, né? A vice lá da chácara, por favor, está ali também, muito bem, né? Que bênção. Eu acredito que da Regional 5, dos pastores, os que nós temos são estes, né? É isso. Mas, muito bem. Se nós somos bem-vindos, digam glória a Deus. Glória a Deus! Deus abençoe. Uma alegria ter vocês aqui conosco. Os demais pastores certamente não puderam estar, né? Hoje tem atividade também, então por esta razão às vezes não puderam vir. Mas eu quero também aqui fazer menção do presbítero irmão Paulo, né? E a irmã Jaqueline congregam ali na sede, né? São amigos do pastor Ibamar e da pastora Sandra, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Obrigado por vir, né, prestigiar, estar com o pastor Ibamar e a pastora Sandra. Se eles são bem-vindos, digam glória a Deus. Deus abençoe. Eu estou vendo gente aqui lá do Parque São Jorge, né? Estão ali, fica em pé aí. Eu estou vendo gente aqui ali no Jardim Olímpico que acompanha o pastor Sandro, né? Muito bem. Graças a Deus. Se eles são bem-vindos, digam glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe vocês em nome de Jesus, tá? Deus abençoe. E agora eu quero pedir ao pastor Ribamar, por favor, que é a pastora Sandra. Claro que a hora que viu o casal aqui, todo mundo fala assim, é eles, né? É eles. Mas eu quero pedir aos irmãos lá do Caiçara, né, que acompanham o pastor Ribamar, por favor, fiquem em pé. Muito bem, estão aqui. Que bom, pastor, que bênção, viu? Coisa boa, tá ali. Aqui os vice-pastores, os obreiros, os irmãos, né? A gente sabe que numa segunda-feira não é fácil, mas veio uma boa representação, né? E nós queremos dar bem-vindo a vocês. Se eles são bem-vindos, digam glória a Deus. Glória. Deus abençoe em nome de Jesus. Podem tomar o seu assento e nós queremos agradecer por vocês estarem aqui. Eu quero apresentar também o pastor Ivan, meu amigo, ali da Regional 6, né? E que é 10? Com ele, a pastora Fanny, né? São amigos do pastor Ibamar, da pastora Sandra, amigos também do pastor Aparecido. Mas uma alegria, pastor Ivan, poder ter o senhor aqui. O Julinho era para vir também, né? Não foi possível, ele me explicou, mas graças a Deus por vocês estarem aqui, tá bom? Uma alegria recebê-los. Quando a gente tem pastores assim na posse da gente, irmão, é bom, porque causa uma boa impressão para a igreja que está recebendo, né? Que tem amigos, que tem... Isso é muito importante. Então, uma alegria, pastor Ivan, te receber aqui, receber a pastora Fanny, viu? Se eles são bem-vindos, digam glória a Deus. Deus abençoe. Nós temos mais alguém que está nos visitando e porventura
a gente não citou, porque uma noite como essa talvez a gente possa cometer este erro de não apresentar termos de bênção. Pastor Edmar, pastor Regimar, muito bem. Pastor, uma alegria receber o senhor aqui, viu? Uma alegria ter vocês aqui, tá bom? Se eles são bem-vindos, digam glória a Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe. E nesta sequência, irmãos, eu gostaria de ouvir uma palavra. É mesmo, como é que esquece o chefe? Fica em pé, pastor Stephenson. Pastor Stephenson e a pastora Alex, né? São os nossos, pastor Zé Ribamar. Este é o pastor Stephenson. Você vai demorar um pouco a aprender o nome dele, mas gostar dele, você vai gostar dele a partir de hoje já. Pessoas maravilhosas, companheiros, pessoas que eles não só dão assistência, eles prestam toda a assistência necessária, além daquilo que muitas das vezes é requerido. Esse é o pastor Stephenson e também a pastora Alessia, pessoas que desfrutam de um convívio maravilhoso na nossa Regional 5, viu? E nós queremos dizer ao Senhor, confiadamente, é um homem que o Senhor pode ter na sua mais alta confiança, viu? Um homem de Deus, e uma alegria. Se eles são bem-vindos, digam glória a Deus. Este casal são aqui aqueles que nos ligam, né? O elo ali com a nossa presidência, o pastor Josué e a pastora Simone. Então, estando eles aqui, eles são, na verdade, os nossos pastores aqui nesta noite. Então, eu gostaria de, neste momento, ouvir uma palavra pelo vice ali do pastor Amar, ali do Caiçara, pastor Vanderlan. Muito bem, pastor Vanderlan, por favor, o senhor está com a oportunidade, né, de trazer aqui a sua palavra nesta noite. A paz do Senhor, amados irmãos. A paz do Senhor. Quero cumprimentar aqui os pastores, o pastor Jacó, nosso líder regional 3, os demais pastores, o pastor Ivan, foi meu primeiro pastor ali em Porto de Caiçara, novo glória, na base do Senhor. O pastor Aparecido está retornando Caiçara, esteve ali conosco, acho que uns 14 anos atrás, né? Então tem que bom, né? Glória a Deus. Amados irmãos, eu quero dizer para vocês que o pastor que está tomando posse hoje, o pastor Ribamar, eu posso falar com autoridade, porque quando eu me converti no Conjunto Caiçara, ele era vice-pastor lá. Quando eu dei os meus primeiros passos como obreiro, fui separado, ele estava lá me orientando. E eu tive o privilégio de, depois de 11 anos, o senhor ficou fora 12 anos, ele retornou para Caiçara. Ele saiu porque foi dirigir igreja, e ele retornou como pastor do Conjunto Caiçara. Eu quero dizer para vocês que vão receber aqui essa noite, vocês estão recebendo um homem que tem zelo pela palavra. Vocês estão recebendo um pastor que observa muito a igreja e que dá oportunidades para que todos cresçam. Olha o tanto que eu fui privilegiado. Ele foi meu vice-pastor, e quando ele veio, ele que me levou a ser ordenado a pastor, foi 2 anos atrás. Então ele faz parte da minha história, do meu ministério. Então vocês estão recebendo um homem que gosta de ministrar a palavra, que gosta de ensinar a palavra e que dá oportunidade para que todos cresçam. Ele ficou lá dirigindo nossa igreja 3 anos e 1 mês. E nesse pouco tempo, ele levantou muitos obreiros e descobriu talentos no meio dos membros que tinham chamado para a obra do Senhor. E para finalizar, cuidem bem deste casal aqui, que nós vamos cuidar bem do casal que está indo. Pastor Aparecido, recebam bem ele aqui, que nós vamos estar recebendo eles também lá, com o maior carinho, com o maior zelo. E a obra do Senhor é assim: Deus sempre envia homens preparados para estar à frente do seu rebanho.
Às vezes a gente fica com tristeza, fica chorando que está mudando o pastor, mas a vida de pastor é assim, um dia ele está aqui, outro dia ele está lá e assim a obra segue. Mas a igreja, que é você, permanece aqui, de braços abertos para receber o pastor que está chegando. Amém? Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, continue abençoando. Eu quero também aqui uma solicitação pedido, e eu quero convidar a pastora Keila. Ela tem uma palavra em nome ali das pastoras da Regional 3, e ela está com a oportunidade neste momento. Para mim é uma honra ter o privilégio de falar em nome da minha regional. Eu quero cumprimentar o meu pastor líder, pastor Jacó. Eu cumprimentando ele, eu já estou cumprimentando a todos vocês e a nossa liderança, né? Pastor Steph, firme, amém. O nome do meu esposo é misturando, é difícil de gravar, né? Mas confesso que corações são diferentes uns dos outros, né? Mas a palavra do vice-pastor é bem sensata, né? Bem prudente, para que a gente siga realmente um padrão, né? Um padrão firme de entendermos os planos de Deus. Às vezes nós não concordamos, mas nós temos que aceitar. Mas o Senhor fala em Isaías uma palavra muito sucinta e verdadeira, que nós não podemos deixar de falar em nome de Deus numa circunstância que às vezes nós não compreendemos. Mas diz que aquele que realmente é separado e escolhido por grande propósito, a gente às vezes faz as coisas apenas pela obediência, mas que hoje vai ser declarado na vida da pastora Sandra, do pastor Ribamar, da pastora Dulce, do pastor Aparecido, que a obediência traz humildade, confiança, lealdade, e a firmeza de todas as palavras vai fazer que os caminhos do Senhor sejam repletos para que vocês sejam abençoados, tanto aqui ou como lá, porque a presença de Deus tem que ser estabelecida. Em Isaías 55, a palavra do Senhor fala no versículo 4, que eis que eu dei por testemunha aos povos, como líder e governantes dos povos. Mas o versículo 8 conclui uma palavra que foge da nossa alma e que por compreendimento que falta em nós como humanos, mas que hoje estabelecido nessa tribuna podemos obedecer pela graça de Deus, que é estabelecido sobre a sua vida, pastora Santa e pastor Ribamar, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos. E o Senhor fala em Isaías 55 que essa palavra é levada uma palavra de salvação ao povo, que vocês olhem não somente para vocês, estabelecido para casa, para a família, ou se vai ser bom ou se vai ser ruim. Tudo que podemos oferecer para vocês em estabilidade, ou de cumprimento, de amizade e abraço, vão ser incomparáveis do que Deus tem na vida daqueles que são separados a obedecer a palavra. Então eu declaro essa palavra de hoje na vida de vocês. Os caminhos são inesperados. As pessoas recebidas são pessoas que vão conhecer. As pessoas que vão chegar, que Deus vai trazer para poder congregar mais e para que a obra seja crescida, são pessoas verdadeiras, mas que são correspondência de joelhos dobrados. Que não podemos esquecer que um verdadeiro pastor e pastora não são aqueles que sentam e esperam que a igreja faz, mas é aqueles pastores que se dobram e diz: se há os seus pensamentos maiores sobre todo o que é procedido sobre esta casa, hoje determinado pelo nosso pastor Josué, que seja pela glória e a graça do Senhor. Eu declaro sobre a tua vida, pastora Sandra, como amiga, como companheira da Regional 3, que essa regional está recebendo pastores sinceros, verdadeiros e com chamado, e que vão estabelecer sobre esta casa o melhor que Deus tem sobre vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus. E eu não posso deixar de ouvir uma palavra pelo pastor Jacó. Pastor Jacó.
Glória a Jesus. Meus amados, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. É uma alegria rever aqui os nossos amigos, pastores, pastor João Batista, líder dessa regional, pastor Ivan, e a gente fica feliz porque a obra de Deus, meus amados, é assim. Nós só iremos parar em um lugar quando nós chegarmos no céu. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos mudando, né? Nós somos pastores e itinerantes, porque nós sempre, de vez em quando, nós mudamos de igreja. E a gente vê que quando nós mudamos, é até um renovo, pastor Aparecido, para as nossas vidas, viu, pastor Ribamar, pastora Sandra? Renovo, Deus nos renova, nós vamos começar tudo de novo. E eu quero dizer para a igreja do Senhor que este casal, o pastor Ribamar e a pastora Sandra, são pastores abençoados e que eles fizeram um trabalho excelente ali no Caiçara, e eu não tenho dúvida, viu, pastor Ribamar, que aqui também o senhor e a sua esposa estarão também desempenhando um trabalho maravilhoso aqui neste lugar. Tudo que vocês fizerem aqui vai ser para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a palavra de Deus, pastor Ribamar e pastora Sandra, diz aqui no versículo 7 do capítulo 1 de Josué, diz assim, olha, e eu vou parafrasear este versículo, que diz assim: tão somente esforça-te e tem bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvias, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Aleluia. Tem coisa melhor, amados, do que nós estarmos debaixo desta mão tão poderosa que é a mão de Deus. Ele que nos guia, é Ele que nos orienta, é Ele que nos dá vitória, é Ele que faz um milagre na vida de cada um de nós. E eu fico feliz também pelo pastor Aparecido, que ele está indo para a melhor regional, a regional 3, que é 10, pastor João Batista, que é 3, mas é 10. Eu fico feliz também de quem receber lá amanhã, tá? E eu quero dizer para os pastores aqui, Ribamar e Sandra, que Deus possa fazer o melhor na vida de vocês aqui neste lugar. Viu, igreja? Receba com o coração aberto este casal, que vai ser uma bênção na vida de vocês. Que Deus abençoe o pastor João Batista. Eu quero convidar o pastor Sandro, e em nome da Regional 5, entrará aqui também esta palavra de boas-vindas, né, ao pastor Ribamar e à pastora Sandra. Pastor Sandro, com a oportunidade. A paz do Senhor, pastores, a paz do Senhor, meus irmãos. Quero deixar também aqui a minha palavra. Estava pensando ali, pastor João Batista, o que eu vou falar? Mas eu lembrei de uma história. Há alguns anos atrás, o pastor Jacó estava no Itatiaia. Meu sogro sucedeu ele lá. E assim que meu sogro, acho que estava no Itatiaia, eu morava com meu sogro no Caiçara. E aí surgiu uma igreja do Caiçara, que era uma congregação que se
alinhou a Vila Nova naquela época, né? Com a ironia, né? Eu sei que nós íamos fazer uns cultos lá. Era uma área, né? Ainda não tinha igreja, o bairro Nova Fundo, né? E meu sogro, então, eu lembro que o pastor Ivan, acho que foi o primeiro pastor nessa época, né? Aí, eu lembrei de uma história boa, né? A igreja do Caiçara, né? Já tive no início lá, quando ela chegou para Vila Nova, com o pastor Fausto, meu sogro, né? A gente estava pensando como os pastores andam, né? E aí eu lembrei que eu andei por lá também nessa época. E hoje nós estamos aqui nessa regional abençoada. Ele estava no Jardim Olímpico? Não. Gente. Jardim Olímpico. Pastor Ivan, como é que eu vou. Eu comecei a namorar a Gabriela aqui no Jardim Olímpico. E aí nós fomos para lá. Então ele estava no Jardim Olímpico e já ia para o Residencial Felicidade. Eram as duas. É isso mesmo. É isso mesmo. Porque o senhor foi fazer a obra no Caiçara e desbravar e Deus abriu a porta. Estou mais novo que o pastor Ivan, a memória dele está melhor que a minha. Foi isso mesmo. Ele estava indo embora, né? Quase indo embora para o Residencial Felicidade, né? Aí, como ele foi para Felicidade, eu podia ficar sem felicidade, né? Eu fui para lá também, né? E lá, né, o Senhor nos abençoou. E de lá nós viemos para cá, de volta, né? Viemos pastorear lá das Bombas, o pastor Beto, na sexta-feira vai tomar posse, né? E assim a vida do pastor, né? A vida do pastor. O pastor é o único que não fica numa igreja só, né? Nós temos os momentos, os anos, os dias, o tempo que Deus nos dá numa congregação, né? Aqui, o pastor Aparecido teve o tempo que Deus deu para ele aqui. Agora ele vai para o Caiçara, né? E agora nós vamos receber o pastor Ribamar aqui na regional. Mas nós também estamos novos aqui na regional, né? Pastor João? Chegamos recente também, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, né? E a regional é a regional 5, né? E é 10. Eu falei isso, Deus não mentiu que é 10. Amém? Deus abençoe, seja muito bem-vindo, pastor Ribamar. A gente já é amigo ali há tempos, né? Pastora Sandra, bem amigo da Gabriela também, da família. Deus abençoe. Pastor Aparecido, foi rápido, pouco tempo, mas o tempo que nós encontramos, nós nos abraçamos, né? O pastor Aparecido também, a gente via muito ali na Vila Nova. Amém? Deus abençoe. Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe a igreja. A minha intenção não é de prolongar, mas às vezes a gente se esforça tanto, né, para ir na posse de um companheiro. Eu, ainda que breves palavras, mas eu quero ouvir o pastor Ivan trazer aqui a sua palavra, fazer a sua consideração. E logo depois eu quero ouvir de forma oficial o pastor Stephenson, tá? E depois nós procederemos com o momento da posse. Eu quero aqui, na pessoa do pastor Stephenson, e quero dizer o seguinte: fique esperto. A algema anda aqui. E é de Jesus. Eu quero aqui, na pessoa do pastor Stephenson, dizer o seguinte: na pessoa dele, cumprimentar todos aqui os nossos obreiros que estão presentes. E na pessoa do nosso líder regional, pastor João Batista, que embora foi no salão esses dias, fez luzes, e aí eu sempre chamava ele de pai, e agora com essas luzes não tem jeito, ele é meu pai mesmo, não tem para correr, e é avô da irmã.
Então, alegria muito grande, tá? Na pessoa desses dois homens de Deus, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero nessa oportunidade, em rápidas palavras, ler um texto que está no Salmo 121, que diz assim, o verso 8: Pastor Ribamar, Deus guardará a tua entrada. Pastor Aparecido, e Ele também guardará a tua saída, desde agora e para sempre. Amém. Então Deus, Ele tem esse propósito. Um entra, Ele abençoa. O outro sai, Ele abençoa do mesmo jeito. E aí, olhando aqui, eu vejo um colega de alguns anos que era componente de um quarteto chamado Pastor Jacó, e penso um menino que fazia um barito bonito, mas aí o dia que eu fui tirar uma trova com ele falou assim: perdeu não, o senhor ganhou. Meu amigo de mocidade, foi meu professor de escola bíblica dominical, e eu quero revelar uma coisa aqui para me entregar o microfone. Esse moço, ele preparava a semana todinha para dar aula na escola dominical, e juntava uma turma de jovem para poder passar a perna nele. Aí cada um estudava um pedaço da lição. Aí quando ele vinha com a lição, nós começávamos a fazer pergunta para ele da lição, e ele ficava, ele perdeu o cabelo. Foi por isso, irmãos. Deus abençoe, muito obrigado, pastor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor Lima. E nós vamos ouvir também a palavra do pastor Stephenson. Aleluia. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Amém, queridos? Vamos dar um bem-vindo ao Espírito Santo. Levante suas mãos. Aleluia. Diga: seja bem-vindo, doce Espírito. Aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Amanai, kamanaraba, xandarai. Uribei, canta, manaraba, xandarai. Glorifique aquele que vive e reina para todos sempre. Isso é a igreja, e a igreja de Deus vivo. Apesar de ser um culto de pós, pastor, a gente fica, quando pensa em Jesus, é uma bênção. Eu não posso comentar ou ter comentários ao pastor João Batista, senão vai tomar todo o tempo deste culto. Nós temos que ser breve. Eu quero cumprimentar todos nesta noite na pessoa do pastor João Batista, cumprimentar todos vocês que vieram, cumprimentar o pastor Teixeira, pastor José Ribamar e a sua esposa, a pastora Sandra, cumprimentar o pastor Aparecido e dizer que vocês são uma bênção na obra do Senhor Jesus. Cumprimentar o pastor Wellington, que está chegando para a nossa regional com sua esposa. Irmão, todas as vezes que eu vou em uma pós, para mim é algo novo, porque nós encontramos homens colocados por Deus na sua igreja para edificar o seu povo. Isso é algo muito sério. É de uma responsabilidade tamanha que o homem não tem que prestar contas ao presidente, mas ele tem que prestar conta ao Senhor dos Senhores. Colossenses 3,16 diz assim: a palavra de Cristo habita em vós abundantemente. Eu não vou tomar muito tempo, mas eu quero parabenizar aquele que está chegando e aquele que está, e dizer: cumpra a obra de Deus. Sejam cheios da palavra de Deus, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. A igreja só precisa da palavra e do Espírito dentro dela. Aleluia! Aleluia! Pastor, isso é uma coisa, mas eu sou crente. Você também é crente. E o Espírito Santo está aqui. Abra o seu coração e dê lugar a este Espírito.
glorioso. Nós vamos passar o pastor João Batista aqui, mas nós ficamos empolgados. E não é só entusiasmo, eu sei que o Senhor é uma pessoa sensível ao Espírito Santo. O pastor Gilvan citou, o senhor é militar também. O senhor carrega o algema aí? Isso, eu também sou militar. Mas um dia eu fui aprisionado por algo tão terrível. Não foram algemas que me prenderam, foi o amor de Cristo que me prenderam. Aleluia! Aleluia! Amém. Deus abençoe. Nós iremos agora, quero passar aqui a liderança de mulheres, nós iremos a essa última participação e nós já estaremos procedendo nesta noite com aquele que é o objetivo. Aleluia! Amém. Gostaria de cumprimentar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós gostaríamos de dar boas-vindas aos nossos novos pastores. Quero dizer que essa igreja ela é acolhedora e vocês podem contar conosco. Estamos aqui para ombrear junto com vocês. Trouxe aqui uma simples lembrança, mas é de coração. Receba aqui em nome de todas as mulheres da igreja. Amém? Deus seja louvado. O pastor Aparecido, Xavier, pastora Dulce, eu preparei uma homenagem em vídeo para vocês, recebam com muito carinho da nossa parte, e quarta-feira estaremos lá, em nome de Jesus. Eu gostaria de convidar todas as mulheres para nós louvarmos o Senhor nesta noite. Em nome de Jesus. As amadas do Pai cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém.
as irmãs cantando com muita unção. Era a marca de uma igreja que chegava pra nunca mais sair. Aí quando levantava pra pregar profecia, Deus honrava tudo que ela dizia. Ai, que saudade! Ai, que saudade! Ai, que saudade! Ai, que saudade! Não quero fazer comparação. Sou resultado dessa igreja de oração. Quero de volta essa igreja hoje aqui. Ai, que saudade! O maestro que é bom da regia, o coral cantava com muita ousadia, e as crianças empunhando a espada e dizendo: o gigante vai cair. Os jovens cantavam em fervente oração, as irmãs cantando com muita unção. Era a marca de uma igreja que chegava pra nunca mais sair. Aí quando levantava pra entregar profecia, Deus honrava tudo que ela dizia. Ah, que saudade! Ah, que saudade! Ah, que saudade! Ah, que saudade! Não quero fazer comparação. Sou resultado dessa igreja de oração. Quero de volta essa igreja hoje aqui. Ai, que saudade! Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque o resultado dessa igreja de oração. Ah, que saudade! Amém, irmãos? Eu quero estar já cumprindo com o propósito estabelecido para esta noite e dizer aos irmãos que, se nos olharmos para quem tem interesse da continuidade da obra, se nós reconhecermos quem tem autoridade para continuar a obra, que é Deus, aí então nós entendemos com mais facilidade o que está acontecendo aqui hoje. Até porque, se nós olharmos historicamente, quando Deus vai até Josué e faz uma transferência em um ato súbito, irreversível, porque ele chega a Josué e diz: Josué, meu servo Moisés é morto.
não tinha com quem ninguém reclamar. Por quê? Porque quem estava procedendo a transferência era Deus. E se alguém perguntasse, mas o que aconteceu? Deus recolheu Moisés e nós vamos continuar para a terra prometida. Igreja querida do Parque Ateneu, a obra de Deus não sofre prejuízo de continuidade. Ela sofre, passa por momentos, daqui a pouco Deus vem, toma providência, Deus faz, mas a continuidade da obra está na mão de Deus e não dos homens. Este breve período do pastor Aparecido e da pastora Dulce aqui neste lugar, não faltou direção à igreja, não faltou palavra pastoral à igreja, não faltou o cuidado pastoral para com a igreja. Agora chega o pastor José Ribamar e a pastora Sandra, e a continuidade está nas mãos de Deus. Se nós compreendermos isso, então nós compreendemos que a obra não é minha, não é deles, a obra é de Deus. Amém, irmãos? Então, pastor José Ribamar e pastora Sandra, eu os convido para chegar aqui um pouco mais próximo e convido a igreja para se colocar em pé e cumprir com aquele propósito que somos instruídos, até porque o que nós iremos fazer aqui é apenas, faz parte de uma cerimônia de posse, né? Talvez as perguntas sejam apenas perguntas retóricas, mas de suma importância. Então é meu dever, como aqui um representante da nossa presidência nessa regional, perguntar ao senhor pastor José Ribamar e pastora Sandra, se vocês estão dispostos a se doarem, a se dedicarem, ao receber estas chaves, como dita pelo pastor Aparecido Xavier, que não representa apenas as portas deste templo ou o patrimônio aqui estabelecido, mas representa o cuidado de cada um daqueles que aqui congregam, representa o cuidado das almas que o próprio Cristo comprou na cruz do Calvário. Vocês estão dispostos a fazer este compromisso diante de Deus e desta Assembleia? Sim. Sim. Pronto, sim. O sim da pastora Sandra foi mais animado, né? Mas que bênção. Então, é mediante a declaração de vocês que nós nos convidamos, se for possível, a ajoelhar, e nós estaremos orando e passando as chaves às mãos de vocês. Eu quero convidar o pastor Luiz Siqueira, o pastor Jorge, por favor, venham aqui, né, aos nossos pastores que estão, o pastor Jacó e o pastor João Neto. Vamos estar orando e ministrando a bênção e empossando este casal. Senhor querido, nós te louvamos. Deus, muito obrigado por cada palavra dita nesta noite. Está aqui, Senhor, o teu servo, o pastor Zé Ribamar e a pastora Sandra, cumprindo com o propósito que o Senhor tem estabelecido na vida dos teus filhos. Então agora nós, Senhor, oramos e nós empossamos aqui, ó Deus, em teu nome, para que eles possam, Senhor, fazer a tua obra. Meu Deus, que o Senhor derrame cada vez mais amor no coração dos teus filhos, porque esta obra é do Senhor. Nós somos apenas um meio, um instrumento que o Senhor usa para a realização desta grande obra. Então nós oramos e nós, Senhor, os abençoamos em nome de Jesus. Pastor José Ribamar e pastora Sandra, nós neste momento, e como líder desta regional, eu quero declarar a vocês empossados, e eu faço isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Amém? Muito bem. Tome sua oração, e eu quero já, pastor Aparecido, me dirigir ao senhor e à pastora Dulce. Deus abençoe vocês. Muito obrigado pela amizade, pelo carinho, tá? E pelo tempo que vocês aqui estiveram. E que tudo corra bem, e que vocês não só sejam bem recebidos ali, mas com que vocês possam amar aquela igreja, assim como tem amado em todas as igrejas por onde vocês têm
têm passado. Deus abençoe em nome de Jesus. E eu quero já aqui passar ao pastor João Neto para fazer a leitura aqui do termo de posse. Iremos às assinaturas e logo depois o pastor dirigente desta igreja estará com a direção. Queridos, leitura do termo de posse. Por esse instrumento particular de termo de posse e compromisso, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, neste ato representado pelo seu pastor presidente, pastor Josué Rodrigues de Gouveia, designa o pastor José Ribamar Silva de Freitas, também a sua esposa, a pastora Sandra Paula Magalhães de Freitas, para tomar posse como pastores dirigentes dessa congregação, Avenida Parque Ateneu, esquina com a rua 2071, lote 11, unidade 207, tendo este plena concordância de que esta indicação é por tempo indeterminado, conforme os interesses e conveniência desta presidência. Após prestar o compromisso de bem e fiel servir e cumprir todas as atribuições inerentes ao cargo, foi declarado empossado, tendo os presentes orado a Deus, invocado as suas bênçãos. Do compromisso, o pastor ora empossado se compromete a cumprir integralmente com todas as exigências e atribuições inerentes ao cargo de pastor dirigente, sob as seguintes condições: que no exercício de sua vocação sacerdotal está de acordo com a Lei Federal 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, e prestará seu serviço de forma voluntária e gratuita, a título de cooperação com a Igreja, sem pretensão ou exigência de quaisquer direitos de ordem trabalhista, civil, previdenciária ou correlatas, tais como remuneração, salário, gratificação e bonificações. Que a intenção de prestar tais serviços vem de sua vocação ministerial, a qual expressamente declara e reconhece como oriunda de Deus, complementada pela oportunidade dada pela presidência da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, para o desempenho satisfatório da referida vocação, que assume total e completa responsabilidade sobre a guarda, conservação e pronta restituição de todos os bens móveis e imóveis que lhe forem confiados no desempenho da função de pastor dirigente, e que assume o compromisso de inventariá-los, sendo permitida sua alienação somente com a autorização expressa da diretoria executiva desse ministério, mas que aceita todos os termos e condições estabelecidos no presente termo de posse e compromisso, na presença das testemunhas abaixo assinadas e de todos os membros desta congregação presente. Nada mais havendo a constar, foi lavrado o presente termo, que será devidamente assinado pelo pastor presidente e o seu representante, pelo empossado, pela esposa do empossado, por duas testemunhas e pela secretária executiva Maine Marçal Cristina. Goiânia, 5 de maio de 2025.
Muito bem. Depois de cumprido todas as exigências inerentes ao ato da posse, eu quero então agora, com muita alegria, receber aqui o pastor Zé de Barná e entregar a ele o microfone e a direção do culto. Amém, Jesus. A paz do Senhor, povo de Deus. Está muito fraco. A paz do Senhor, povo de Deus. Quem está feliz, diga glória a Deus. Então, uma salva de palmas para Jesus. Quero cumprimentar o meu pastor regional. Eu sei que ele não é cabelo branco, mas é jovem, viu? Só que ele é meu avô, sabia disso? Ele é meu avô. O pai de tudo foi o pastor Ivan, meu pai do ministério e meu avô. Glória a Deus. Então a responsabilidade é muito grande, não é? De representar o pastor João Batista, pastor Ivan, pastor Aparecido Xavier, meu amigo pastor Jacó, pastor Luiz, cresceu comigo no Caiçara também, né? E cumprimentando eles, eu quero cumprimentar todos os obreiros que estão aqui. Amém? Privilégio muito grande estar aqui pela primeira vez falando neste altar. E eu não vou demorar, eu quero só agradecer a igreja do Caiçara, na pessoa do pastor Vanderlande, nosso vice-companheiro. Pastor Aparecido, pensa no companheiro. Quando eu pensava em fazer, ele já estava morando nas plantas lá na frente. Ele é assim, é rapidão. Glória a Deus, né? João Paulo, a irmã Jaqueline, esteve conosco ali no Caiçara. Hoje eles estão ali na sede, trabalhando no departamento da família. Gratidão por vocês estarem aqui nesta noite. Amém? Os meninos do Caiçara. Se tivesse um ônibus, vinha muita gente, o pastor Aparecido. Era uma igreja abençoada no Caiçara. A igreja que aprendeu a amar a minha gatinha. A igreja me chama minha gatinha de minha gatinha, porque ela é minha gatinha. Amém? Glória a Deus por isso. Os meus filhos, fiquem em pé por gentileza, meus filhos, os meus genros que estão aí também. O neto, cadê o meu neto? Pedro Luca. Pedro Augusto é meu filho, Pedro Luca é o meu neto. E agora está vindo na barriga da minha filha ali, ó, o Felipe. Glória a Deus. Pastor Ivan, pode sentar por gentileza? O senhor lembra quando o senhor apresentou a Camille? Pastor Ivan? Eu não tenho, não vou falar a idade dela, não, porque senão eu ia achar que o senhor é velho. Aí não dá, né? Aí não dá. Mas aquela moça lá atrás, bonita, minha filha, quem apresentou ela foi justamente o pastor Ivan. No dia da posse, né? Meu Deus. No dia da posse da minha filha. A gente não entende os mistérios de Deus. Salmo 119, verso 5 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vou repetir, traduzindo para você: combustível para os meus pés é a palavra do Senhor. Aleluia. E é ela que é claridade para o meu caminho da minha gatinha. Assim eu quero falar também com o pastor Aparecido. Pastor Aparecido, Salmo 118, verso 8, Senhor. Eu fui seu vice, privilégio de servir do Senhor, se eu ter ficado na minha casa. Salmo 118, verso 8. É melhor confiar em Deus do que confiar no homem. Tudo isso que está acontecendo, pastor João Neto, é porque Deus achou graça em fazer esse momento. Eu sei que o pessoal do Caiçara, os irmãos do Caiçara ficaram tristes a gente poder estar saindo de lá, mas é um projeto, é um propósito de Deus. Vocês recebam o pastor Aparecido Xavier, a pastora Dulcinene, que nós conhecemos como pastora Dulce, porque é uma mulher de Deus, é um homem de Deus e vai trabalhar muito ali no Caiçara também. Ficaram 7 meses e 13 dias no Caiçara. Então, vocês não fizeram nada, só aquele jardim que o senhor fez que continua lá. Continua lá. Mas igreja
do Parque Ateneu. Só me dá uma oportunidade para você conhecer a mim e a minha gatinha. Se vocês derem essa oportunidade de vocês me conhecer ela e a gente poder conhecer vocês vão ver que a gente vai trabalhar muito nesse lugar. Pastor Ribamar, pastora Sandra Paula, conhecida como Raio de Sol, ela recebeu esse nome lá na igreja do Conjunto Caiçara, quando era obreira do pastor Ivan. Lembra, pastor Ivan? E até então, nunca mais ela parou de trabalhar com o Senhor. Se for preciso eu cavar buraco e ela tampar o buraco, ela faz. E quando muitas igrejas estavam fechadas em Goiânia, lá o Espírito Santo, lá por Elias Magalhães, estava eu e ela.